Olá, terceiro ano, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 1º de junho, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje com a nossa aulinha de história. Então vamos lá. Corram, pegam os livros de vocês de história e abram na página 72, onde hoje nós iremos trabalhar as modificações das profissões. Então, em aulas passadas, nós já começamos a trabalhar, a estudar, a conhecer os trabalhos tanto da zona rural quanto da zona urbana e o quanto que o trabalho ele é importante na vida do ser humano. Então, se nós voltarmos lá no passado, o homem ele começou a trabalhar aos poucos e foi com a evolução que hoje nós temos essa grande variedade de trabalhos, de profissões, certo? Então, se nós observarmos uma cidade como Lago da Pedra, que ainda é pequena, que está em processo de desenvolvimento, nós podemos notar o tanto de profissões que nós temos aqui dentro de Lago da Pedra. Você pode olhar na sua família, na sua casa, qual é o emprego do papai, qual é o emprego da mamãe. E nós vamos observar quais são os tipos de profissões, quais são os tipos, de trabalho, que nós temos dois. Para início, o trabalho formal e o trabalho informal. Vamos lá? Modificações das profissões. Para o crescimento do país, sempre foi importante o trabalho das pessoas. Antigamente, o trabalho e o lucro giravam em torno dos produtos que vinham do campo. Então, se nós observarmos bem no passado, a agricultura foi um dos primeiros trabalhos do ser humano. Primeiro, ele tem esse trabalho como subsistência para a existência humana e logo em seguida ele começa a ter o trabalho como profissão, a ganhar o seu lucro em cima daquele trabalho. E nós temos aqui, assim, a lavoura e a pecuária eram as atividades que mais geravam emprego, até porque não existia essa grande variedade de produtos, de indústrias, de empresas, e isso foi sempre, vamos dizer assim, sempre andando, sempre evoluindo de acordo com o tempo. Então, se nós observarmos 50 anos atrás e vamos observar 10 anos atrás, então nós percebemos a diferença, dentro desse pequeno espaço de tempo, que não é muito tempo, 50 anos e 10 anos atrás, se nós formos comparar, certo? Aí nós temos, contudo, as atividades econômicas e industriais foram se modificando e novas profissões ganharam espaço no mercado. Então, sempre o homem vai buscando, inovando, principalmente para suprir as suas necessidades. Como vocês sabem, todos precisam de uma profissão, seja aquela que precisa de estudo ou não. Ah, mas o meu pai, ele não estudou, ele não se formou, mas ele tem um emprego, ele tem uma profissão, então tem que ser respeitada e valorizada. Nós trabalhamos em sala de aula nessa questão, de o trabalho ele não ser um melhor do que o outro, um precisa do outro, principalmente campo, zona rural, cidade, zona urbana, então tem uma ligação muito grande. Então, nós temos aí os ferroviários, os sapateiros, chapeleiros, montorneiros, conduziam bondes, barbeiros e vendedores ambulantes foram profissões bastante requisitadas no passado. O tempo foi passando e as profissões se adequaram às necessidades atuais. Então, o homem sempre ele vai buscando, ele sempre vai evoluindo. Hoje, quando eu digo hoje, porque vocês são muito novos, mas quando eu falo de mim, eu ainda peguei na minha infância, as pessoas chamavam o comércio de quitanda. Então, como é a quitanda? A quitanda é aquele comércio pequenininho que fica próximo da nossa casa, de um vizinho, que vende produtos alimentícios. E hoje nós temos grandes redes de supermercados. Olha o tamanho da evolução. O barbeiro, que como ele é chamado, hoje nós temos grandes salões. Lago da Pedra ainda é uma cidade pequena, mas mesmo assim nós temos essa evolução dentro da nossa cidade. Então é bom que se note, que se fale, que se pergunte, é bom que vocês perguntem às pessoas mais velhas da sua casa como eram as profissões
quais foram as que mudaram, que evoluíram, certo? Então, nós temos lá. Então, a tia já falou que nós temos duas formas de trabalho, o trabalho formal e o trabalho informal. O trabalho formal, já tenho aqui, eu peguei a minha e da minha irmã. Isso aqui é chamada carteira de trabalho, ó. Carteira de trabalho e previdência social, olha. Então, toda pessoa que tem um trabalho formal, geralmente ela tem essa carteira de trabalho. Esse documento aqui você, a partir dos 18 anos, quando você completa a sua maioridade, você já deve tê-lo, né? Então, vamos lá. Todo trabalho é útil para a população e nas comunidades aparecem as mais variadas profissões. O trabalho formal é exercido com a carteira de trabalho assinada, de acordo com as leis trabalhistas vigentes e, portanto, assegurando ao trabalhador todos os seus direitos. Todo trabalhador deve pensar no seu futuro, por isso ele precisa trabalhar com a sua carteira de trabalho assinada, certo? Então, existe ainda muitas pessoas que não têm a carteira de trabalho, porque o trabalho não é formal, mas o governo, né, eles amparam essas pessoas quando elas chegam em uma certa idade. Elas têm a aposentadoria. Aí nós temos a carteira de trabalho. Vou até segurar aqui a minha para vocês ficarem observando. A carteira de trabalho, que está nesse quadrinho rosa, é um documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional realiza. Todas as anotações são registradas nela. A atividade que exerce, seus aumentos de salário, suas férias e seu tempo de serviço. Então, tudo é registrado aqui, ele é como se fosse um livrinho. Tudo é registrado aqui nessas páginas, certo? Até você chegar na idade da aposentadoria. E é uma forma de segurar o cidadão, né, o trabalhador, com os seus direitos. No futuro, são os dados da carteira de trabalho que vão garantir a aposentadoria, salário pago ao empregado depois de certo tempo de atividade, idade ou invalidez do trabalhador das empresas privadas. Por exemplo, o professor, no caso que eu vou citar eu como exemplo, né? O professor, ele sofreu um acidente, não tem como mais ele exercer a sua profissão. Então, ele não chegou na idade, mas ele pode se aposentar por a invalidez. Então, são as duas formas de o empregador ele conseguir esse auxílio, né? Esse benefício do governo. E o outro trabalho que nós iremos conhecer são os trabalhos autônomos. Tia, mas o que é autônomo? Aquilo que é meu. Eu sou o dono do meu negócio, né? Então, vamos lá. Trabalho autônomo na página 73. Os autônomos que trabalham por conta própria não utilizam a carteira de trabalho, mas devem contribuir para a Previdência Social, órgão que futuramente garantirá a sua aposentadoria. Foi o que eu falei bem no comecinho. Vamos conhecer alguns trabalhadores liberais ou autônomos. O primeiro são os feirantes. Trabalham livremente vendendo frutas, verduras, cereais, temperos e ainda alguns utensílios domésticos como peneira, colher de pau e vassouras. Aqui em Lago da Pedra, se você já foi ao centro, né, nos sábados, nós temos as feiras chamadas feiras livres. Tem o lado que vende roupa, que vende sandália, que vende fruta, verdura e vários itens que vocês possam imaginar tem dentro da feira. Então, esses vendedores que vendem ao ar livre, que vendem para por sua autonomia, são considerados vendedores autônomos, vendedores ambulantes, porque eles tiram e colocam os seus produtos. Já os que estão no comércio, eles são tidos como os comerciantes, certo? Em seguida, artistas plásticos. São pessoas que se dedicam à escultura, à pintura, à decoração e etc. Elas vendem suas obras em galerias de arte ou diretamente às pessoas que se encomendam. Como a nossa cidade, eu já citei, ela é uma cidade pequena, esses artistas plásticos, eles não têm tanto, né, reconhecimento. Então, em cidades maiores, eles têm o espaço, né, que eles vendem as suas obras. E isso ajuda
na sua existência e sobrevivência. Mecânicos são profissionais que se dedicam a consertos de veículos ou máquinas de costura, condicionadores de ar, refrigeradores e etc. Então, que trabalham com máquinas, né? Seja ela eletrodoméstico, seja carros, motos. Aqui nós temos muitas oficinas de mecânicos, que também é um tipo de trabalho autônomo, né? Que a pessoa trabalha por conta, mas que precisa pagar esse auxílio, né? Esse benefício, a previdência, para que no futuro ela consiga a sua aposentadoria. E por último nós temos aí os ourives. Aqui tem todas as profissões, tia? Não, foram escolhidas algumas, né? Ourives são profissionais especializados que trabalham com ouro, prata e pedras preciosas. São uma espécie de artesãos de joias. Existem ainda aqueles que prestam outros tipos de serviços, entre eles pedreiro, sapateiros, pintores, relojoeiros, encanadores, etc. Se nós formos observar aqui em Lago da Pedra, nós temos uma infinidade de diversos tipos de trabalhos. Nós temos a costureira, nós temos o vendedor de algodão doce, nós temos o vendedor de pipoca, são muitos vendedores. Nós temos as pessoas que trabalham com bico, que também são consideradas pessoas autônomas. Aquela que ajeita uma luz na sua casa que queimou, ajeita uma tomada, que não são considerados os eletricistas. Por quê? Porque eles não têm ainda vamos supor, eles não têm um curso profissionalizante, mas que eles entendem, que eles trabalham, que eles fazem bico, ganham a vida, certo? Geralmente são pessoas com empregos informais. Por que informais? Porque eles não têm carteira de trabalho, certo? Aí nós temos esse quadrinho verde que é importante. O trabalhador que não tem carteira assinada e não tem seus direitos reconhecidos como recebimento de férias, 13º salário, seguro e aposentadoria realiza, portanto, um trabalho informal. Então, as pessoas que trabalham com carteira assinada, elas têm os direitos amparados pelo governo. Então, uma dificuldade que as pessoas autônomas sofrem, porque eles trabalham ano a ano e não tem essa recompensa, né? O 13º salário, eles não têm férias e eles trabalham, né, na verdade, para existência, né, para sobrevivência, certo? Então, é bom nós sabermos quais são os tipos de trabalho, os formais e os informais. E é bom que vocês conversem com uma pessoa da casa de vocês e procurem quais são as profissões que são formais, que não são formais. E você observa no seu bairro, aquela mulher ali, ela é uma cabeleireira. Então, ela não tem uma carteira assinada, porque o salão é dela, ela é autônoma. Aquela manicure, que arruma a unha da mamãe, ela também é autônoma, ela ganha a vida fazendo, né, arrumando as unhas. Então, você observe dentro do seu bairro quais são as profissões que são formais e informais, certo? E vou deixar com vocês a atividade da página 74, ela vai até a página 76. Como já é para encerramento, eu vou deixar as 3 páginas, certo? Mas tem umas que são apenas de ligar, de preencher, então dá para vocês fazerem de boa, certo? Então por hoje é só, que tenham uma tarde excelente de terça-feira, fiquem com Deus, bons estudos e tchau, tchau. Beijos e até a próxima, tchau!